Cheguei! E hoje eu tô aqui para conversar sobre inventário. O que danado é um inventário? Muitas pessoas falam, ai, mas eu preciso fazer um inventário? Será? Não, mas meu pai não deixou muita coisa, então não preciso fazer um inventário. Gente, inventário é uma coisa que todo mundo vai precisar fazer, até quem não deixou nada quando faleceu. Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o inventário. Então vamos lá, hoje eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre o inventário. O que acontece? Quando uma pessoa morre, certo? Ela pode deixar um patrimônio. Gente, esse patrimônio pode ser um carro, ou então pode ser um carro, um apartamento, um barco. Podem ser várias coisas. O nome patrimônio não quer dizer muita coisa. Patrimônio quer dizer que tem alguma coisa ali. Não importa o valor daquela coisa, tá? Quando uma pessoa morre, automaticamente os bens dela, o patrimônio dela, vão para os herdeiros. Só que essa questão do automático é como se fosse no campo das ideias, digamos assim. Tipo, é uma coisa que está ali no ar, mas ainda precisa que seja documentado, que seja regularizada essa transferência. Por quê? Veja só, se uma pessoa tem um apartamento, aí o herdeiro vai lá no cartório e diz assim, não, mas é porque esse cara era meu pai, e aí como ele morreu, o direito é meu. E aí, como é que o dono do cartório vai saber que ele tinha somente um herdeiro e que aquele herdeiro realmente tem direito a receber aquilo ali? Será que ele não tinha outros herdeiros? Então, assim, o inventário vai ser para possibilitar essa transferência dos bens de quem faleceu para os seus herdeiros, para poder garantir uma segurança, né, de que realmente aquele patrimônio está indo para quem merece, para quem tem direito. Não merece, é quem tem direito, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Quando uma pessoa morrer, vai ter a certidão de óbito. E aí os herdeiros eles vão entrar com um processo de inventário. Nesse processo, eles vão ter que dizer uma lista de bens que o falecido tinha quando faleceu, né? Lógico. E vão ter que trazer os documentos de propriedade daqueles bens. Por exemplo, um apartamento, uma certidão, né, do imóvel. Com relação ao carro, o documento de propriedade do veículo. Uma conta bancária, um extrato ou a cópia do cartão de crédito. Enfim, existem vários bens, né? Que a pessoa pode deixar uma joia, por exemplo, enfim. E aí, depois que o juiz tem aquela relação, vai ser feita uma avaliação dos bens, onde vai ser apurado o valor total daquele patrimônio, para que ele seja partilhado de acordo com a lei entre os herdeiros, tá bom? Em alguns casos, os herdeiros vão receber exatamente o mesmo valor, mas em alguns casos pode ser um pouquinho diferente, por exemplo, com relação ao cônjuge. O cônjuge pode não receber o mesmo valor que os filhos receberiam, tá? Existem algumas regrinhas aí que um advogado vai poder te explicar exatamente o que você precisa saber. Mas a ideia básica é essa. O processo do inventário é para o juiz fazer o levantamento dos bens que o falecido deixou, verificar o valor que aquele patrimônio representa e dividir da forma correta entre os herdeiros. Depois que o juiz fizer essa divisão, vai sair um formal de partilha, que é com esse documento que o herdeiro vai chegar lá no cartório de imóveis, lembra que eu contei o exemplo? E vai provar que ele é herdeiro daquela pessoa que é dona do imóvel, que ela faleceu e que tem que ser feita aquela transferência. Tá entendendo como é que funciona? Não basta você simplesmente dizer, eu sou herdeiro, então eu tenho direito a transferir aquele carro no Detran, por exemplo. Não. Você vai precisar realmente dessa decisão do juiz dizendo de quem tem direito a qual parte do patrimônio do falecido. Tá ok? Então, essa é a ideia básica de como é que funciona um inventário. Então, não importa se a pessoa deixou um carro ou se a pessoa deixou 20 carros. É preciso fazer um inventário. E ainda tem casos em que, mesmo a pessoa sem ter deixado nenhum bem, por exemplo, vai ser preciso também fazer um inventário. É o chamado inventário negativo. Por exemplo, se o falecido tiver deixado várias dívidas, mas ele não deixou nenhum bem para pagar, você vai precisar fazer um inventário negativo provando que aquelas dívidas não vão ter como ser pagas porque o falecido não deixou nenhum bem para pagar aquela herança. Esse é o exemplo mais clássico. Aquela herança não, para pagar aquela dívida. Esse é o exemplo mais clássico que a gente tem com relação ao inventário negativo. Então essas são as principais dúvidas com relação ao inventário. Claro que tem muitas outras coisas que a gente precisa conversar aqui, mas vamos com calma. Eu acho que já deu para vocês entenderem mais ou menos a ideia do para que funciona o inventário e como é que funciona. Não precisa ter muitos bens ou poucos bens, todo mundo precisa fazer. Até quem não tem bem, você viu que precisa fazer. Então é isso, se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou, dá um like, se inscreve aqui no canal que é super importante pra mim e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber também.